Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. No dia de hoje se encontra o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 2, verso 4, diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vou repetir. Livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Diante desse texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4, eu quero falar sobre a igreja de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, conhecida por seu comércio, influência política e pelo grande templo da deusa Diana. Era uma cidade marcada pela idolatria e pela intensa atividade religiosa. Foi nessa cidade que Deus levantou uma das igrejas mais influentes do Novo Testamento. E Paulo ministrou ali durante anos. Timóteo serviu naquela igreja e o próprio apóstolo João teve forte ligação com aquela região. Quando Jesus envia a sua carta à igreja de Éfeso, ele não está falando a uma igreja sem conhecimento bíblico ou sem experiência espiritual. Pelo contrário, estava falando a uma igreja madura, trabalhadora, perseverante e comprometida com a verdade. A carta à igreja de Éfeso revela uma das advertências mais profundas feitas por Jesus à sua igreja. Uma mensagem que atravessa os séculos e continua confrontando aqueles que servem a Deus, mas correm o risco de se afastar dele sem perceber. É quando o primeiro amor se torna apenas uma lembrança. Quando Jesus começa a sua carta à igreja de Éfeso, ele deixa claro que conhece profundamente sua igreja. Nada está escondido diante dos seus olhos. Ele conhece as obras, o trabalho, a perseverança, a fidelidade daquela congregação. Eles haviam resistido aos falsos mestres, não toleravam o engano e permaneciam firmes na defesa da verdade. Aos olhos de que qualquer pessoa, aquela era uma igreja exemplar. Porém, Cristo não vê apenas aquilo que está diante dos homens. Ele vê aquilo que está escondido no seu coração. Por isso, depois de elogiar a igreja, Jesus faz uma declaração que atravessa os séculos e continua confrontando a igreja até os dias de hoje. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A verdadeira questão em Éfeso não era o serviço conhecido ou perseverança. Vou repetir. A verdadeira questão em Éfeso não era serviço, conhecimento ou perseverança. A verdadeira questão era que, enquanto continuavam trabalhando para Deus, já não o amavam como antes. Aquela igreja havia aprendido a servir sem cultivar a mesma intimidade. Continuava ocupada com a obra, mas a paixão por Cristo já não queimava como antes. A devoção havia sido substituída pela rotina.
A comunhão havia sido substituída pela obrigação e o relacionamento havia sido substituído pela atividade religiosa. Essa é uma das advertências mais sérias das Escrituras, porque revela que é possível estar dentro da igreja e ainda assim estar distante de Jesus. É impossível, ou melhor dizendo, é possível conhecer a palavra e perder a sensibilidade à voz do Espírito Santo. É possível ocupar uma posição ministerial e ao mesmo tempo deixar que o coração torne-se frio. É possível trabalhar para o reino e esquecer o rei. O primeiro amor não fala apenas do início da caminhada cristã. Ele fala da intensidade da comunhão, da alegria da salvação, da sede pela presença de Deus e da disposição de colocar Cristo acima de todas as coisas. É aquele amor que faz a oração deixar de ser obrigação para se tornar prazer. É aquele amor que transforma a leitura da Bíblia em alimento diário. É aquele amor que leva alguém a buscar a presença de Deus mesmo quando ninguém está olhando. Por isso Jesus não manda a igreja trabalhar mais, ele manda a igreja lembrar, arrepender-se e voltar. O Senhor o chama a recordar onde aconteceu o afastamento, a reconhecer a condição espiritual em que estavam e a retornar à comunhão que haviam abandonado. Cristo não estava interessado apenas em suas obras. Ele desejava novamente os seus corações. Essa mensagem continua extremamente atual. Vivemos dias em que muitos estão ocupados demais. Existem pessoas que trabalham, servem, cantam, pregam, ensinam e participam de atividades espirituais constantemente, mas já não possuem a mesma paixão por Jesus. O perigo não está apenas em abandonar a fé. O perigo também está em permanecer na fé apenas por hábito, sem relacionamento verdadeiro com Cristo. A pergunta que a carta de Éfeso nos faz é simples, mas profundamente confrontada. Ainda amamos a Jesus como no início? Ainda existe alegria em sua presença? Ainda existe prazer em buscar a sua face? Ainda existe sede pela sua palavra? Ou a correria da vida e as preocupações deste mundo roubam aquilo que antes era precioso? A boa notícia é que mesmo Jesus, que confrontou Éfeso, também ofereceu restauração. Ele não escreveu aquela carta para condenar a igreja, mas para trazê-los de volta. E o chamado ao arrependimento era o convite para recomeçar. Era um convite para reencontrar a alegria da comunhão, a paixão pela presença de Deus e a beleza de um relacionamento vivo com Cristo. Vivemos uma geração que possui mais informações do que qualquer outra geração da história, mas nem sempre possui mais intimidade com Deus. Temos acesso a pregações, estudos, livros, devocionais e recursos espirituais em abundância. Porém, o perigo continua sendo o mesmo enfrentado pela igreja de Éfeso. Substituir o relacionamento por atividade, comunhão por rotina e intimidade por religiosidade. Cristo continua procurando uma igreja que não apenas trabalhe para Ele, mas Ele quer que permaneçamos apaixonados por Ele. Por isso a carta à igreja de Éfeso continua sendo uma das mensagens mais necessária para os nossos dias. Ela nos lembra que a maioria
ou melhor dizendo, ela nos lembra que a maior prioridade da vida cristã não é aquilo que fazemos para Jesus, mas é o relacionamento que temos com Jesus. Obras são importantes, ministério é importante, serviço é importante, mas nada disso substitui um coração apaixonado por Cristo. A promessa feita aos vencedores encerra essa carta de forma gloriosa. Jesus declara que aqueles que vencerem comerão da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A maior recompensa não era uma posição, um prestígio terreno ou qualquer reconhecimento humano. A maior recompensa era a comunhão eterna com o Senhor. Que nunca percamos aquilo que é mais precioso, que possamos guardar a verdade sem perder o amor, que possamos servir sem perder a intimidade, que possamos trabalhar para Deus sem nos afastarmos do Deus da obra, porque no final a maior evidência de uma vida transformada não é apenas aquilo que fazemos para Cristo, mas quando amamos a Cristo. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu comentário logo abaixo, você que entrou nesse vídeo no dia de hoje e ouviu essa mensagem da parte de Deus, e que a palavra de Deus venha alcançar outras vidas e fortalecer aqueles que precisam ouvir esta mensagem sobre a igreja de Éfeso. Então, diante dessa palavra, no dia de hoje, fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.